O termo aprendizado por domínio é muito utilizado atualmente, mas eu quero fazer um vídeo sobre este termo porque ele pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. E eu quero falar sobre o que significa, pelo menos em um contexto da Khan Academy. Vamos começar com o aprendizado tradicional e pensar onde ele funciona e talvez onde não funciona. E então podemos pensar por que o aprendizado por domínio pode resolver alguns desses problemas. Digamos que estamos em uma aula de matemática do ensino médio e, no momento, a sala de aula está focada no assunto números negativos. Vamos trabalhar nisso por algumas semanas. Após algumas semanas de aulas e trabalhos, fazemos um teste. E digamos que um certo aluno que estamos acompanhando tirou 80% nesse teste. Então, esse aluno talvez saiba bastante desse trecho aqui do assunto, mas tem alguma dificuldade em alguns trechos dessa matéria. Ou seja, ficam algumas lacunas sobre esse assunto que representam dificuldades do aluno que fazem com que ele não consiga dominar 100% do assunto números negativos em matemática. E mesmo que tenhamos feito uma avaliação, quiz ou teste para identificar essas lacunas, ainda assim, toda a classe, incluindo este estudante, seguirá para o próximo conceito. Vamos supor agora que o próximo assunto seja sobre expoentes e que ficaremos mais algumas semanas nesse conteúdo. E a mesma coisa acontece. Temos algumas tarefas, aulas, seminários e no final disso temos um teste. E digamos que no teste o aluno tira 70%. Então esse estudante sabe uma boa parte do assunto, mas ainda existem algumas lacunas significativas. Essas avaliações são imperfeitas, apenas fornecem uma amostra do conhecimento dos alunos, vocês sabem. Alguns erros podem ter sido pequenos descuidos no momento de resolver a avaliação, mas alguns outros erros podem ter sido bem relevantes. Por exemplo, essa lacuna aqui pode ser porque o aluno não sabia elevar algo à potência zero, ou essa outra lacuna aqui seja uma lacuna porque ele não soube elevar o número negativo pela potência 2. Talvez essas lacunas estejam acontecendo não apenas porque o número expoente é difícil, porque o assunto é difícil, mas porque é uma lacuna em números negativos. Então, o aluno não sabe o que significa se eu pegar um número negativo para uma potência positiva. Mas, mesmo que tenhamos nos dado ao trabalho de identificar essas lacunas, a classe inteira, incluindo o aluno, seguirá para o próximo conceito. O tempo é o que está fixo, e o que é variável é o quão bem os alunos entendem em níveis excelente, muito bom, bom, médio e ruim. E então, o próximo assunto eu vou retratar ele acima desses outros dois que eles aprenderam até agora. Vamos supor que sejam expoentes negativos. Então, eu acho que você pode ver para onde isso está indo. Isso é um problema agora para os estudantes que tiveram lacunas em assuntos relacionados anteriormente, percebe? Haverão aulas e tarefas, o aluno tentará o melhor que ele pode, mas as coisas parecem simplesmente não se encaixar. Então, quando você aplica uma avaliação, os alunos ficam tentando e no final das contas, conseguem uma pontuação de cerca de 30%. Ou seja, eles foram capazes de dominar apenas 30% do conhecimento incluído na avaliação. Todo o resto é uma lacuna. Agora, em tais casos, no ensino tradicional, dizemos, ok, o aluno falhou nesta avaliação. Talvez o aluno deveria ter se esforçado mais. Talvez o assunto seja difícil demais para esse aluno. Mas quando você olha o todo para entender o que está acontecendo, o que vemos é que não tem a ver com as habilidades do aluno ou com a dificuldade sobre o assunto em particular, mas sim que o aluno veio acumulando lacunas ao longo do seu aprendizado sem dominar totalmente o assunto. Então, em algum momento,
Essas lacunas podem ficar bem grandes e o aluno piora substancialmente, como vemos nessa última avaliação, porque ele simplesmente não teve a oportunidade de dominar o básico. Então, se os alunos não dominarem o básico e preencher essas lacunas, eles nunca serão capazes de entender expoentes negativos. E, num próximo conteúdo, eles não serão capazes de compreender logaritmos e passar por uma álgebra mais complexa e assim por diante. Nós aqui da Khan Academy acreditamos que não é porque o aluno não é inteligente ou porque o assunto é muito complicado, mas porque nós forçamos o aluno a aprender em um determinado ritmo. Para entender o quanto isso é absurdo, vamos imaginar essa mesma aplicação de ritmo em situações diferentes da vida. Por exemplo, construir uma casa. Você diz ao empreiteiro: olha, temos 2 semanas para construir as fundações da casa. Boa sorte e faça o seu melhor. E os construtores estão fazendo as fundações da casa e o prazo está quase se findando e o inspetor vem chegando e diz: ok, o concreto está úmido, isso aqui não foi feito de acordo com as regras, eu vou dar uns 80% para vocês. E aí você diz: ok, 80% é uma nota boa, vamos fazer o primeiro andar da casa então. Você tenta construir o primeiro andar. Talvez esteja chovendo ou faltando alguns materiais. O inspetor vem novamente depois de algumas semanas e diz: certo, vou dar 70%. E aí você tenta continuar construindo, mas enquanto você faz o segundo andar, toda a estrutura colapsa. E assim como na escola, você deve ter pensado: bom, precisávamos de mais supervisão do inspetor. Mas, na verdade, o problema está no próprio processo. Você, professor ou professora, está fazendo o seu trabalho para encontrar as lacunas do conhecimento de seus alunos, mas você continua com o processo, porque com essa metodologia não é possível reparar essas lacunas, apenas identificá-las. Então, esse é o aprendizado tradicional. Apenas empurramos e forçamos as pessoas a avançar numa determinada velocidade ou ritmo. As lacunas vão se acumulando e a cada assunto, em algum momento, iremos esbarrar em um muro. Todos nós já passamos por isso. Ao aprender a metodologia do aprendizado por domínio, a ideia é, em vez de todos aprenderem na mesma velocidade, abordamos tudo de forma individualizada. Isso significa que os alunos progridem em seu próprio ritmo. No método tradicional de aprendizagem, temos uma velocidade fixa para todos e nível variável de conhecimento entre os alunos. Por outro lado, na abordagem aprendizagem por domínios, falamos em algo mais personalizado e a velocidade é variável, e nós assumimos que os alunos alcançarão um nível alto de aprendizagem, sem lacunas. Ou seja, que eles tenham proficiência. Nessa abordagem, então, primeiro os alunos dominarão a aprendizagem de números negativos, farão exercícios durante um período para ganhar mais prática e até irá obter uma performance semelhante ao primeiro aluno aqui do método tradicional, com cerca de 80%. Mas nesse sistema, não diremos ao aluno: ok, vamos avançar para o próximo conteúdo. Diremos: bom, por que você não continua praticando números negativos por mais algum tempo? Assim você conseguirá preencher essas lacunas e dominar totalmente o assunto antes de avançar. Então, talvez demore um pouco mais para que o aluno consiga avançar, mas teremos mais certeza de que esse aluno não carregará lacunas de aprendizagem ao longo do caminho dele. Claro, pequenas lacunas ainda existirão, mas serão bem menores quando comparadas com o outro sistema. E a ideia é que o aluno sempre possa voltar e revisar e se certificar que está aprendendo para que ele não tropece lá na frente. E agora os alunos estarão prontos para avançar. E talvez agora ele até avance mais rápido no próximo assunto por ter maior domínio dos pré-requisitos, entende? Se eles ainda tiverem lacunas que vierem à tona ao resolver testes ou exercícios, eles terão o tempo que precisar para voltar e preencher essas lacunas. O princípio aqui é em aprender a dominar. Os alunos constroem uma base sólida
para que não tropecem ao avançar o conteúdo. Espero que este vídeo tenha ajudado a compreender mais sobre a metodologia de aprendizagem por domínios, que é a metodologia que nós aqui da Khan Academy empregamos em nossa plataforma.